eu dava por mim, tipo, se estivesse num grupo de pessoas em que havia a necessidade de falar em inglês, eu ficava calado, porque o inglês foi sempre o meu calcanhar daqueles, sempre, Uhum, toda a vida. uhum, E toda a vida foi aquela questão em que eu não me sentia confortável e em que eu uhum. ficava à margem quando o idioma chegava. A E pior parte para mim foi durante muito tempo e no exame, porque isso foi o espelho, era o writing. Eu perdi ali um bocado de tempo até organizar as ideias do que é que eu vou escrever para ir com isto. O reading, o general eu não sei, mas o académico é impossível fazer sem técnicas. seja muito bem-vindo a mais um Papo Faixa Preta, uma entrevista com alunos e alunas que atingiram a nota no teste do IELTS. Hoje eu estou aqui com o João para poder ouvir um pouco mais da história dele. Primeiramente, seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, boa Muito tarde. bem. Antes da gente começar a nossa história, eu sempre gosto de perguntar: João, passou no teste do IELTS, conseguiu sua nota? Sim, consegui. Muito bem. E ainda você chegou na faixa preta. Fala aí qual é que foi sua maior nota. Minha nota foi 8,5 no listening. Olha só, qualificadíssimo aí como faixa preta da Blime English. Muito bem, vamos bater um papo aqui para ver como é que foi sua preparação. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Se você que está chegando aqui agora ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo, porque toda semana tem vídeo aqui para vocês, como entrevistas com alunos como essa e aulas gratuitas aqui. Então já se inscreve aí, dá o like aqui se você gosta desse tipo de vídeo, para o YouTube entregar para mais gente, porque é importantíssimo para que mais pessoas precisando do teste do IELTS também vejam isso. João, vamos lá, conta aqui pra gente primeiro de onde que você é, o que que você faz, pra gente conhecer um pouquinho mais de você. Eu sou de Portugal, neste momento estou nos Açores, sou de Portugal continental, mas estou nos Açores, que é O um grupo Açores de é a ilha, ilhas. né? É um grupo de ilhas, eu estou em São Miguel, que é a ilha maior. Sou veterinário e trabalho aqui há quase 6 anos. Bacana, bacana. São Ah, quantas ilhas no grupo? sou 9, 9? sou Nossa, 9. eu achava que era menos, Não, caramba. sou 9. E São Miguel é a maior? É a maior, sim. Ah, que bacana. Eu lembro que teve um dia até que você me falou, eu fui pesquisar, aquela que eu te mandei a foto, você lembra qual que era? Era São Miguel ou era alguma outra, você lembra? Parece que tinha um lago, assim, ó, no meio da ilha. Acho que era São Miguel tem bastantes lagoas. Ah, Das ilhas com mais lagoas, mas as outras também têm. As outras também têm, bacana, mas acho que era de São bacana. Miguel. Eu acho que era de São Nossa, Miguel achei essa muito foto. bonito. Meu Deus do Sim, céu, é muito linda. As bonito. ilhas são lindas. Têm Bacana. belezas naturais incríveis. E me diz aqui, como é que foi que você me conheceu? Como que você Hum, veio parar aqui? eu conheci através do Instagram. Uhum, Hum, Na altura eu queria começar a preparar-me para o IELTS. Eu ainda não tinha, na altura, o nível de inglês correspondente à nota, nem tinha as técnicas, não é, necessárias, nem nada disso. Não tinha qualquer contacto com o IELTS. uhum, Hum, eu desde há muito tempo que penso, ou que pensei em um dia trabalhar fora, e esta ferramenta é necessária. uhum, Tem a validade de 2 anos. Então eu queria fazer para, no caso de essa oportunidade surgir, uhum, e também, ao mesmo tempo, ia-me obrigar a melhorar o inglês, porque sempre foi uma coisa que eu fui muito mal. uhum. Sempre fui Como é muito que era o mal. seu inglês, você acha? É assim, o Antes? meu, o meu inglês era. Eu fiz aqui durante o secundário, eu sempre fui muito. O básico e o secundário Hum, sempre fui mal. Sei lá, eu não, quando somos miúdos, nós não gostamos, então pomos de parte. uhum, Depois havia outras disciplinas que compensavam a nota mais fraca do inglês, então nunca foi uma preocupação minha. uhum, Só quando eu cheguei à fase de adulto é que eu percebi isto faz-me falta, eu não consigo comunicar com as pessoas, sim. eu se viajar eu não percebo, eu dava por mim, tipo, se estivesse num grupo de pessoas em que havia a necessidade de falar em inglês, eu ficava calado, porque Uhum, para não dizer sim. a asneira, ficava calado. E então, quando eu vim para cá, eu comecei, aqui para os Açores, eu comecei a fazer os cursos de escola. Pronto, não posso dizer que não melhorei, claro que melhorei, e por acaso tive professores bastante, que eu gostei muito, mas não é de toda a abordagem mais certeira, digamos assim, para quem quer evoluir no inglês. Seja para Entendi. fazer o IELTS, seja simplesmente para melhorar, Uhum, porque ali o foco é sempre gramática, gramática, sim. gramática, 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 e eu sinceramente eu acho que a gramática
tem o seu quê de importância, mas com todas as técnicas que são desenvolvidas pelo Simon e tudo aquilo que nos obriga, do ponto de vista de ouvir, de ler, de... a gramática vem, que é obrigatório Uhum, vir. uhum, uhum. Claro que às vezes é preciso ir pesquisar alguma coisa ou tirar alguma Sim, dúvida, sim. e é normal dar erros de gramática, mas lá está, para a conversação ninguém começa a falar porque sabe gramática, não é? E Verdade. ali, e nesses cursos é muito o que acontece, é E muito o que nesse acontece. ponto, é bem parecido com o Brasil mesmo. O Brasil também tem essa cultura bem forte de gramática, né. É, Em é. Portugal, vocês também têm inglês na escola, ali no Temos ensino, no não sei se vocês chamam básico, de ensino básico, fundamental, é? temos um básico e eu também tive no secundário. Entendi. É igual o Brasil mesmo, mas é muito focado em gramática, É, né. muito focado em E gramática. aí acontece isso aí que você falou, a gente até sabe as regras, mas você não sabe falar. Essa é que é a questão, Sim, né. sim. E aí me diz aqui, João, aí você precisava do IELTS para quê? Pronto, o meu objetivo é, num futuro próximo, ter a oportunidade de emigrar para um país, estrangeiro e Uhum, trabalhar lá. A primeira hipótese surgiu foi que eu tive sempre em mente, era a Inglaterra. Inglaterra não é possível devido à minha graduação, devido a questões do país. Então surgiu, pronto, houve ali uma certa forma durante o processo é que eu sim. descobri isto. Teve ah, alguns Houve contornos assim uns ali, né. É. contornos, uns altos e baixos, houve uma, pronto, eu já tinha começado a preparação para o IELTS, fiz a prova uma vez, não consegui a nota, Uhum, entretanto soube disto, porque eu achava que era elegível eu poder ir para a Inglaterra. Então houve ali uma paragem, digamos assim, e depois foi um reajustar e pensar, tipo, não, se já estou nisto, vou continuar, exato. quero ter um plano B, quero poder, na mesma, continuar com isto do IELTS, porque houve Uhum, ali uma altura em que, claro que eu queria ter a nota e eu que para poder um dia continuar fora de Portugal. Mas chegou uma altura que também era muito realização pessoal. Chegou ali uma altura em que eu tenho que provar a mim mesmo que eu sou capaz de fazer isto. Porque, puts. porque o inglês foi sempre o meu calcanhar daqueles, sempre, Uhum, toda a vida. uhum, E toda a vida foi aquela questão em que eu não me sentia confortável e em que eu uhum. ficava à margem quando o idioma chegava. Uhum. Hum, Você diria que quando você me conheceu lá atrás, você estava o quê? Num intermediário, talvez? sim, um B1 por Um aí. B1, né? Sim, É bem parecido comigo, então. Quando eu comecei a minha preparação lá atrás, eu também era o B1, mas tipo assim, um B1 bem inicial mesmo, no meu caso, né? sim. Interessante. E me fala aqui, aí quando você começou a me acompanhar lá pelo Instagram, né, que você falou, você chegou a participar da semana do IELTS antes de entrar no curso? Sim, eu participei na semana do IELTS, e depois comprei logo o curso a seguir. Eu participei na semana do IELTS, mas tipo, eu já sei, eu na Você altura já que estava vi, eu acompanhando queria, antes. eu já tinha Entendi, acompanhado antes. Tanto que eu entendi. lembro-me que até mandei mensagem, a perguntar quando é que haveria, se iam abrir turmas, se não iam, porque acima de tudo eu tinha que conhecer eu não conhecia a prova, eu não conhecia, eu nem E isso sabia que pesa muito, né, eu nem João? sa eu não sim, eu na altura sabia que tinha que fazer o académico. Eu sabia Entendi, isso. entendi, só isso. Só isso. É, e isso pesa muito, né, quando a gente não sabe como que é a prova, o que que vai cair na prova, o que que eu tenho que Sim, fazer na prova, porque a gente pensa: "Ah, é uma prova de inglês". Aí se você cai naquela, vamos dizer, armadilha de achar: "Não, mas eu já sei inglês, então eu posso ir fazer". Tá errado, porque não é não, só uma não. prova de Tem inglês, muita né, tem é muita bem técnica, tem muita coisa que para além do claro que pois saber é. inglês é importante, principalmente eu acho que para quem precisa de notas mais altas, ah, mas é muito conhecer a prova, Uhum, conhecer uhum. conhecer as rasteiras da prova, ah, E lá no Brasil a gente tem uma expressão assim, ó: "O buraco é mais embaixo". Você tem essa sim. expressão aí também? Não, não, Tem não, alguma não. parecida? Nós temos a expressão das rasteiras. As rasteiras é tipo as coisas em que a prova está a Ah. testar-nos, a ver se nós caímos. Entendi, entendi. É, bacana, bacana. E aí, então, você ficou sabendo, aí quando você entrou no MC, na época ó, no IC, na época que você entrou,
você já como você disse, você participou da semana do IELTS, mas você já estava decidido, não teve um momento que você falou assim: "Ah, não sei se eu vou, não sei se eu não Ai, vou", não, você não, não, chegou a pensar nisso? eu precisava porque no início, aquilo, o que eu via que era mostrado no Instagram sobre o IELTS, era aquilo que eu precisava, porque eu, antes de perceber o que é que eu, de aprofundar o meu inglês, que eu sabia Uhum, que não era o inglês necessário para a nota que eu precisava, eu tinha que saber o que é que era preciso fazer para esta prova, sim, que eu não sim. conhecia. E qual que você achava que era a parte que você tinha mais, não vou dizer medo, mas qual que você achava que era a pior parte para você? O Pronto, listening, reading, writing, a pior speaking? parte para mim foi durante muito tempo e no exame, porque isso foi o espelho, era o writing. Uhum, uhum, Ahm, Se bem que no exame eu acho que pronto, correu um bocado mal e foi a parte que correu mal. As pessoas não correram, nenhuma delas correu mal. Era um tema muito estranho. Eu perdi ali um bocado de tempo até organizar as ideias do uhum, que é que eu vou escrever para ir com isto, e acabei por não conseguir rever. E um dos meus grandes problemas no writing, e o Simon sabe, são os erros, spelling. uhum, uhum. E se eu não consegui ter muito tempo para rever, eu não os Pra consigo revisar. detectar. E eu tive muito pouco tempo, por isso é que Uhum, no writing foi o 6, que entendi. era a nota, foi a nota mais baixa. Mas eu achei durante muito tempo, e deve-se lembrar disso, que o meu listening eu sentia muito mal com o listening. Sim, eu lembro. Eu, eu sabia que eu percebia, e depois com aqueles podcasts que fui ouvindo, mais avançados, o James O'Brien e isso tudo, Uhum. eu sabia que até em listening difuso eu percebia grande parte, só que depois eu chegava ao teste e eu não conseguia. Acertar a houve questão. houve ali uma altura que aquilo era, como nós temos que fazer tanta coisa ao mesmo tempo, porque temos que ouvir, Sim. temos que, temos, Ler. temos que ler, temos que interpretar e temos que escrever. hum, eu percebia tudo, mas quando chegava já não tinha tempo para escrever a E palavra. já passou ali, já tá falando outra E coisa. já passou. E depois havia outro grande problema que eu só consegui nesta última vez que fiz, foi agora, Uhum. a ultrapassar, que foi o let it go, o deixar ir. Aham, aham. O Isso. não penses naquilo que está para trás. Sim. Porque eu ficava sempre, tipo, se imagina, aquilo são 4 partes, não é? Se ao Uhum. passar de uma primeira parte do listening para a segunda, a última questão eu ficasse a pensar: "Ai, será que está certa? Será que está errada?", parecia que a minha cabeça não Sim, andava. sim, Então eu sim. ficava bloqueado ali. E depois, quando começava a outra parte, eu por muito que eu estivesse a ouvir e já estivesse lá, Uhum. a minha cabeça estava lá atrás. Sim. Isso Ah, aí é muito, muito forte, né. Eu falo sim, para os é, mentorados, não pense no passado, né, porque lá na hora você que está assistindo aqui, que não conhece o teste do IELTS, o que o João falou ali é assim, ó, na hora do teste do listening, eles vão tocar um áudio, e esse áudio não pausa, ele só toca uma vez. Enquanto ele está tocando, você tem que ouvir, ler a questão, interpretar a questão e escrever a resposta. E aí, por que que eu falo para não pensar no passado? Porque se você ficar assim: "Ai meu Deus, perdi essa questão aqui. O que que era? O que que era? Vou tentar lembrar". é. Provavelmente, E, enquanto e, você está aqui tentando lembrar, já passou mais umas 2 ou 3 e você perdeu também, né. e às vezes isso acontecia, se fosse uma questão que eu realmente não tivesse apanhado, eu até conseguia ir para a frente. Mas se fosse Aham. aquela questão em que Acha que vai eu percebi tudo, como é que eu não descobri qual é a palavra? Aham, Isso aí aham. entra ali Sim, quase uma sim, raiva, sim, não é? sim, E, sim. e isso é preciso ser treinado. E E olha para só, que você treinou bastante, né, porque qual é que foi sua nota no listening? 8,5. Olha aí, 8,5, foi inclusive a mesma nota que eu tirei lá no meu. Você deve ter errado uma ou 2. Olha para você ver. Pra você ver o tanto que é importante conhecer a técnica da prova, para não cair naquele risco lá atrás, né. Quer Sim, dizer, você que lá atrás estava no B1, uma pessoa que está no B1, se souber as técnicas, ela tira ali entre 4,5 a 5,5. Você foi lá para o 8,5. Olha que loucura. Né, então é muito importante, ter esse domínio das técnicas aí. E aí já perguntando essa questão das técnicas, João, como é que foi para você quando você entrou no programa, você viu as técnicas, aprendeu, como é que foi essa relação para você de aprender as técnicas e como que você acha que elas acabaram te ajudando na hora da prova? ajudaram bastante, pronto, em todas as skills.
Eu acho que a skill em que, e isto não quer, a skill em que as técnicas são menos importantes, mas são muito importantes, ainda é a composição, porque A a redação. composição, acho que quem escrever muito bem vai conseguir ter boas notas. Claro que também tem aquela técnica Uhum, toda de parafrasear, de depois uhum. dar ali a ideia As estruturas complexas e sim, e tudo. estruturar tudo. Mas, por exemplo, passando do listening para o reading o general eu não sei, mas o académico é impossível fazer sem É difícil. técnicas. Uhum. Acho que mesmo aquilo são textos extensivos e enormes. E não são Não dá, textos fáceis, não são né. fáceis e vai haver sempre vocabulário que a gente não vai conhecer. Isso aí acho que nós temos que partir para isso, é normal, Uhum, porque aquilo uhum, tem tanta coisa avançada, tanto idiom, tanto phrasal verb, havia sempre coisas que não sabíamos e uhum. depois não há tempo, não há Sim, tempo. sim. Se a gente for parar para pensar, né, no reading ali, são 60 minutos para 40 questões, Sim, ou sim, seja, é 1 minuto e meio por questão. é, Só que é. no reading do academic, né, que foi o seu caso, as questões são um pouco mais difíceis que o general training. Porque se você for para pensar, quem está fazendo o IELTS Academic está fazendo para o contexto acadêmico mesmo. Então é algo um pouco mais avançado em termos de interpretação, conhecimento. Você está lidando com informações mais densas, né? Então por isso que ele tem essa dificuldade um pouco elevada. E aí sem técnica, vai penar Sim, não ali, dá, não dá, vai não dá, não penar, dá. É impossível, é impossível. né? Eu acho que é mesmo impossível. E é mesmo. E havia um problema, aquele problema dos parágrafos, das Uhum, questões dos parágrafos que eu agarrava sempre, foi sim. o meu problema até ao fim. Mas Uhum, porque os parágrafos, as questões dos parágrafos em que temos que atribuir o título, são aquelas em que nós temos realmente que ler tudo. sim, Ah, sim. e, mas se não lermos rápido, se não formos treinados para ler rápido, não vai dar tempo de Com as fazer o técnicas resto. não vai. E aqui a gente tá Não vai. falando para você que tá assistindo do João, sua nota no reading foi 8, não foi? Foi 8, Olha sim. pra você ver, nota de faixa preta também, acima de 7,5. E isso tudo por causa da técnica, porque senão não vai, né, não vai, é muito complicado. Não, não dá. Inclusive ali no writing e no speaking, né, que eu lembro que você praticou bastante, você acabou tirando praticamente a nota que a gente estava te dando nos feedbacks, né, nas Sim, sim, correções de sim, sim, redação. Você vê que sim. que é algo bem consistente mesmo. E você era um aluno que treina muito, porque eu sei do esforço que você colocou nisso, né. Agora você imagina quem vai para prova sem treinar, Acho que é impossível. Acho. entende? Tanto que eu falo Não, assim, não. quando você sabe o que que você tem que fazer e você sabe as técnicas, ainda é difícil, imagina sem saber, Sim, sim, né, sim, é sim. muito complicado. E me conta aqui, agora eu quero saber o seguinte. Quando você fez foi a versão do computador, não foi? Sim, sim, Computer sim. Delivered. Sim, Como sim. é que foi para você quando você recebeu o resultado? Que você viu e falou assim: "Meu Deus, consegui, graças a Deus atingi e ainda virei um faixa preta". Como é que foi esse dia aí? Fiquei bastante contente e, acima de tudo, aliviado. Eu acho que é um peso que sai de cima. É tipo, missão cumprida. Aham, aham. Consegui, acho que cada um que passa por este processo passa por altos e baixos, porque isto depois Uhum. também mexe muito com a nossa parte pessoal, não é? Porque rouba-nos muito tempo. Sim. E depois mexe muito também com a nossa mente, porque quando nós não estamos a atingir, quando nós estamos a fazer e não estamos a atingir, que aconteceu muitas vezes nos Uhum. simulados, é muito frustrante e, Sim. e é preciso ir buscar força não sei onde para não, vou continuar, tipo, Uhum, vou uhum, continuar e aí também acho que é muito importante colher os simulados certos para fazer também. uhum, Ahm, Principalmente dentro do reading e do listening. Eu uhum, acho que para esta última vez que eu fiz, eu fui com muita confiança para o exame. Eu uhum. fui a saber que eu sabia. Entendi, entendi. É Ah, diferente, né, a gente sente. sim, eu fui a saber que eu sabia, porque as minhas notas dos simulados eram aquelas. Uhum, uhum. Ah, Porque eu comecei a fazer uns simulados e de alguns sites e havia uns que eram mal feitos e que eram Sim, extremamente sim, difíceis e sim, que não é sim, aquilo não é a prova. sim, A prova é sim. É, não, difícil, é outra a coisa, prova né. é rápida, mas a Uhum. prova dá para respirar e dá para pensar, com treino dá. Mas havia Exatamente. ali alturas em que
havia simulados que eram aberrações É, e que eu ficava tipo, e aconteceu-me antes da outra prova, tiraram 5,5 no listening pensa só, antes. pensa só. E eu, como é que eu vou fazer a prova amanhã se eu tirei um 5,5? Aham, aham. Ahm, É porque é, são tantos sites que tem por aí, né, sim, que não dá pra gente confiar. E isso para você que está assistindo aí é um problema, porque tem tanta informação na internet que você não sabe onde que você vai fazer, né. Tanto é que você não vai precisar disso mais, João, porque agora você já conseguiu. Mas nós aqui, eu não sei se você viu, a gente vai lançar a nossa própria plataforma de simulados para o IELTS. E boa, aí, talvez quando você estiver assistindo esse vídeo aqui no YouTube, ela já esteja pronta. Mas se não tiver ainda, a gente ainda está elaborando a plataforma. Eu vou até falar com o pessoal da edição para deixar no link aqui para você da descrição um simulado de teste que você já pode ir lá e fazer do listening lá na nossa plataforma. Porque achar simulados confiáveis é muito difícil. É muito era difícil. difícil. Igual É, você falou, tem uns que são as verdadeiras aberrações. Eles pegam questões que não tem sim. nada a ver, coloca ali no meio e aí te Sim, sim. atrapalha mais do que Sim, ajuda, e os tempos né. não são os corretos, porque Exato. aquilo dá tempo para rever. E Uhum. eu o que eu aconselho é usarem o tempo para rever para ler as próximas. Não é Exatamente, preciso rever, exatamente. Não, não é para rever, não é nada, preciso nada, rever nada. nada. É preciso rever se houver uma palavra que nós realmente sabemos de antemão que escrevemos mal e que Uhum, sabemos escrevê-la bem. Aí vamos uhum. lá atrás e trocamos o spelling. Agora aquilo não tem nada para rever, Sim, aquilo tem que para sim. ler as próximas. E me diz aqui, João, e agora que já deu certo, como é que tá? Já tá fazendo aplicação para Ainda poder não, ir? ainda Como é que não, tá? ainda não. Estou à espera ainda de alguns documentos Ah, e, tá. e com calma. Uhum, Quero, uhum. pá, isto quando acontecer vai ser um passo grande e quero ter a certeza que do processo e Tá do sítio tudo para onde garantido, né. vou, do, da, da, hum, pronto, da job offer, da oferta, tem Perfeito, que ser uma coisa perfeito. que eu realmente Que gosto. bacana, que bacana. Muito bem, agora eu tenho aqui umas perguntas para você, que eu sempre gosto de fazer para poder ajudar o pessoal que está assistindo, tá. A primeira, ela é meio que para mim, tá, porque eu falo que essa pergunta é meio egoísta, que eu gosto de saber, para gente melhorar o que tem aqui, né. João, para você, o que você acha que dentro do programa tem que para você foi o decisivo? Falou assim: "Ó, isso aqui para mim é a melhor coisa que tem". É o quê? São as técnicas, são as correções faixa preta, é a planilha, é o grupo de alunos? O que para vocês fala assim: "Nossa, isso aqui mudou meu jogo"? Eu acho que as técnicas, primeiro, porque sem elas não dá, sem apanhar as técnicas e sem apanhar a forma de fazer os testes, eu acho que é muito mais difícil ou até mesmo Uhum, impossível. Ahm, e depois, pronto, fizemos muitas mentorias, agora para este último teste não fizemos tantas, mas tive os faixa lá preta. atrás bastante. As mentorias acho que foi uma coisa muito boa. Pronto, o speaking para mim sempre foi algo que lá está, e acho que isso vem também da minha personalidade. Eu não sou uma pessoa propriamente à vontade a falar, Extrovertido. o inglês sendo o meu calcanhar daquilo, eu ainda ia ser menos. E o Uhum, facto de poder praticar com o Simon e pronto, e pratiquei também com outras pessoas, indo vendo caras diferentes, indo apanhando uhum. as recomendações, fez com que se tornasse tudo mais natural. Tudo mais Bacana, natural. bacana, Sim. bacana. Muito bem. O que que você acha tem muitas pessoas que pensam isso, que só o conhecimento do inglês vai ser suficiente para ir fazer o teste do IELTS, que não tem que dedicar para fazer uma preparação específica, com técnica para a prova. O que que você Ah, acha disso? eu acho que é impossível. Ou melhor, é possível, mas não vai tirar grande nota. Não Uhum, sei, uhum, acho que por muito que seja uma pessoa brilhante em inglês, se não se não souber as técnicas da prova, vai-se perder. Por exemplo, eu imagino uma pessoa que seja fluente, uhum, que ouça, portanto, a nível de listening, o mais difícil que nós podemos ouvir é o podcast, não é? uhum, uhum, Hum, consiga perceber um podcast, imagina, do James O'Brien, uma uhum, entrevista, uhum. é uma pessoa fluente, se consegue Sim, perceber, é fluente. entender tudo ali. Essa pessoa, se vai fazer um teste de listening sem nunca ter treinado, vai perder muitas palavras, Uhum, muitas, uhum, uhum. muitas. Tanto é que se a gente for olhar para as estatísticas oficiais do IELTS,
a gente vai ver que os nativos têm uma média de 6,7, 6,9. Pois, E pois. não dá para falar que ele não sabe inglês, ele é um nativo. Sim, O sim, que ele sim, não sim. tem são as técnicas da prova, né, para Claro, atingir os claro, parâmetros, por isso que é importante. claro, Eh, claro. e o que que você acha, na sua visão, que mais atrapalha alguém na preparação do IELTS ou na jornada do IELTS? Olha, uma coisa que eu decidi ali a meio foi, é o excesso de informação. O excesso de Uhum, informação, porque quando se procura lá IELTS na internet, há mil e uma coisas e há mil e um sites e há mil e uma. Pronto. sim. É preciso focar nas coisas que realmente são boas e no caso de quem tenha o curso da Blime English, focar naquilo que está lá, porque o que está lá é Uhum, certo. uhum. Ahm, e não. Claro que podemos ter outras opiniões e ter outras ideias e ser Uhum, corrigido por outras pessoas, ahm, mas eu acho que o excesso de informação é mau. E, hum, e eu acho que principalmente o principal é isso. Pronto, o entendi. o Isso faz excesso de todo informação. sentido, O perderem, porque há pessoas que depois se perdem, não é? se pe isso que eu ia falar, porque não existe só o meu método, né, existem vários, não existe só um método. Só que quando a pessoa tenta seguir todo mundo, Não ela não dá, segue nada. não E dá, aí que é o não dá. problema, porque ela tenta misturar tudo, e aí acaba que vai conflitando as informações ali e não dá certo, né. Sim, 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 sim. Ô João, você hoje, né, como faixa preta, chegou ali até no 8,5 no listening, você consegue olhar para alguma coisa na preparação que você fala assim: "Putz, isso aqui é óbvio". Hoje para você é algo que seja óbvio, mas que quando você começou lá atrás não era óbvio? Para quem está começando agora, talvez seja uma coisa que não é óbvio? Como assim? Alguma Eh, coisa que quando você olha hoje, você fala assim: "Putz, é óbvio que isso aqui eu tinha que fazer e ia me ajudar", mas que quando você começou ou alguém que está começando não percebe. hum, sei lá, para além por exemplo, para o listening, têm que ouvir muito. Esquece, eu acho que o listening foi a maior chapada de luva branca para mim, Sim, porque foi uma skill que foi muito. Eu batalhei muito e foi muito trabalhada, né. difícil, hum, porque depois eu também dava muitos erros de spelling no speak, no listening. hum, eu tive sempre aquela eu ouvi muito, 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 Uhum, muito podcast, mas chega ali uma altura em que nós damos prioridade a outras coisas e se calhar esquecemos um bocado do uhum, listening. uhum, Não, uhum, ouvir é muito importante, é muito uhum, importante. uhum. Ah, tal como ler, que é o reading também, ler é muito, muito importante. Sei lá, A todos são exposição importantes, guiada, né. É, todos são importantes, mas eu acho que para falar melhor é preciso ouvir muito, e para escrever melhor é preciso ler. Pronto. Eu acho isso que aí. acho que isso às vezes tentamos contornar isso, ou se calhar eu tentei em algumas. Não há muito tempo, não é? O tempo é limitado. Tentei contornar isso, mas é óbvio que isso tem que acontecer. Uhum, Que isso tem que uhum, acontecer. E outra coisa que eu gostava também de dizer é os simulados é muito importante, fazer muitos simulados, muitos, uhum, muitos, muitos, uhum. muitos. Claro que primeiro temos que ter esta consistência, acho eu, e depois fazer muitos simulados. Isto, principalmente falando de listening e de reading, porque quanto Uhum, mais uhum. fizermos, chega ali uma altura em que aquilo é óbvio. Há Sim, coisas que são óbvias. é o que eu O falo que aplicar das técnicas. sim, é o que eu falo que são as 2 partes, os 2 pilares da preparação, é a gente chegar no nível da nota, por meio da exposição, porque é aquilo que você falou, não tem como você falar bem se você não consegue entender bem, Sim, e não sim, tem como sim. você escrever bem se você não lê bem. Depois que você chegou no nível da nota, aí é a gente trabalhar o pilar do volume de treino, que é aqui que a gente entra nos simulados, né, você fez, sei lá, quantos simulados você acha que você fez nessa preparação toda? Não consegue nem Sim, contar, não. né. Porque eu sei que você fez vários simulados. Então, o volume de treino, ele é extremamente importante para te dar isso, que você fica meio que automático a aplicação da técnica, Uhum. né. Sim, Isso é sim, muito sim, sim, importante. sim. Eh, que conselho que você daria, João, para alguém que vai começar agora a preparação para o IELTS? Talvez a pessoa não sabe nada ainda do IELTS, igual você estava lá atrás,
mas ela vai precisar começar agora? Não, eu acho que o curso da Blime English é um fantástico material para começar e depois seguir todas essas recomendações. Uhum. Ah, claro, e ir apostando naquilo em que, pronto, eu acredito que haja pessoas que são boas numa coisa e não são boas noutra, tentar ir apostar mais naquilo em que são piores, digamos Pra assim. poder equilibrar, né. Uhum. Sim, Boa, sim. boa. Tá, última pergunta para você agora, João, para a gente poder encerrar. Eu sempre faço essa aqui com os faixas pretas que eu gosto muito, cada um tem uma resposta diferente. Você, João, que chegou na faixa preta de segundo grau ainda, lá no listening e no reading, você que saiu lá do B1, vamos dizer, lá no início do intermediário, você que achava que o inglês sempre foi o seu calcanhar de Aquiles ali, o que que significa para você hoje ter alcançado a faixa preta, ter conseguido essa nota no IELTS? Acho que é uma validação pessoal muito boa, muito grande. É quase como algo que diz a nós próprios que somos capazes. Para além, claro, de todas as portas que se podem abrir com esta ferramenta, acho que é também o pôr de parte muitas inseguranças que uma pessoa que não era Uhum, boa, ou que eu não me considero bom, nem pronto, ou que era mau no inglês, hoje em dia consegue perceber uma conversa, consegue perceber uma televisão, consegue ver séries em inglês, consegue falar com pessoas nativas. uhum, Acho que isso é a validação disto tudo. E conseguir uma nota alta, acho que é mesmo o reconhecimento do esforço e a nível pessoal é o chegar àquele patamar em que nós dizemos, pá, eu sou capaz disto, eu sou capaz de desenrascar claro. nesta língua. Bacana, Sim, bacana. Fico muito feliz. sim. João, eu queria te agradecer, não só por você ter Obrigado, eu. aceitado conversar aqui com a gente, contar a sua história, mas por ter confiado em mim lá atrás para poder te Não, ajudar eu nessa eu sua é jornada, que viu? não, eu é que tenho a agradecer muito, e eu gostava de dizer aqui uma coisa, que para além de todos os ensinamentos, que podem ser postos em prática através das técnicas, através das correções, através do vocabulário sugerido, de tudo, acho que aqui a parte de como é que eu posso dizer isto? De porque lá está, como eu dizia antes, o psicológico tem muitos altos e baixos durante este processo. E acho que desse lado, eu sempre, em relação ao Simon, sempre vi como uma pessoa que me ajudou muito nisso, muito para além das técnicas e do inglês e disso tudo, que era o propósito, mas só o facto de dizer, pá, não conseguiste, não desanimes, continua, é normal. Eu também fiz o IELTS 3 vezes e eu também, antes da prova, tive nota abaixo daquilo que precisava. Uhum, Ahm, Porque é difícil, e acho que é difícil nós estarmos na reta final ou estarmos ali a meio a dar tudo e as nossas notas não serem as notas que nós precisamos. uhum, Ahm, uhum, é difícil para nós gerir isso. uhum, Ahm, uhum, e daí eu sempre recebi um feedback incrível e uma ajuda muito boa nesse aspecto de continua, vais conseguir. Porque às vezes só precisamos de ouvir isso. E ouvirmos isso da pessoa que nos está a ajudar tem um peso muito grande. Por isso eu quero agradecer muito por toda a ajuda durante este tempo todo e depois destas paragens, destes recomeços. Muito obrigado mesmo. Poxa, que bacana, João. Fico muito feliz de ouvir isso, porque na verdade, se a gente for olhar, é simplesmente uma pessoa ajudando a outra, né. Óbvio que eu estou aqui na posição de uma pessoa que é um professor, mas eu sou uma pessoa que está ajudando a outra a passar por Sim, algo que eu sim, também passei, né. E como eu sempre gosto de falar, eu não era um professor que decidiu dar aula de IELTS. "Ah, agora eu vou dar aula de IELTS", não. Eu era uma pessoa que precisava do IELTS para, no meu caso, imigrar aqui para o Canadá. E nesse processo eu descobri essa capacidade de poder ajudar e a vontade de querer ajudar. Então, eu realmente gosto de me colocar à disposição dos alunos para esse tipo de conversa, né? "Ah, eu não estou conseguindo, estou desanimado". Não, espera aí, vamos conversar aqui, porque eu também passei por isso. A sim, sim, gente tem sim, como resolver. Desistir não sim, não é uma opção que vai resolver o seu problema, né. sim, Não estou sim, falando que é sim. fácil, mas estou falando que é possível, né.
Muito bacana. Sim, sim, Eu tenho certeza que a sua história aqui hoje vai não só servir de exemplo, como inspirar muita gente que está assistindo, viu. sim, Muito obrigado eu mesmo. acho que é possível. Acho que toda a gente, se quiser, toda a gente consegue, Muito sinceramente. bem. Muito obrigado, viu, João. Tá, obrigado. Você que está assistindo, se você gostou, deixa o seu like aqui pra gente. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva aqui no YouTube. Segue também lá no Instagram, né, Blime English, para você poder acompanhar mais. A gente se vê nas nossas próximas conversas. Tchau, tchau.